Olá, meu nome é Bruno Pasquarelli, sou professor da pós-graduação na Estácio, pesquisador e treinador de futebol. Hoje vamos conhecer um pouquinho sobre um tema muito importante para um treinador de futebol, que é a elaboração das tarefas de treino. Eu separei alguns tópicos que eu vou abordar com você, que podem ajudar a compreender como que a gente pode extrair do jogo as tarefas de treino que vão ajudar a sua equipe a melhorar o desempenho. Esse vai ser o nosso primeiro tópico de discussão. No segundo tópico, vamos estudar o jogo e eu vou introduzir alguns conceitos sobre a visão do jogo de futebol como um sistema complexo. Posso te ajudar a entender como observar melhor o jogo para depois extrair desse jogo as tarefas de treino para a sua equipe. No terceiro tópico, eu vou comentar sobre a lógica interna das tarefas de treino, dando indicativos sobre as condicionantes que podem ser manipuladas intencionalmente pelo treinador para chegar na configuração ótima da tarefa de treino que você quer. E no quarto tópico, vou mostrar alguns tipos de jogos que podem ser aplicados dentro de uma equipe de futebol. E por final, faremos uma discussão do que foi abordado e um resumo dessa aula. Para começar, vamos falar um pouco sobre as metodologias de ensino. Eu gostaria de expor o modelo de ensino do jogo, que em muitas partes do mundo tem sido discutido abordagens de ensino que parecem vir da mesma corrente teórica. Que, embora essas abordagens tenham suas diferenças histórico-culturais, porque foram elaboradas e pensadas em diferentes partes do mundo, elas possuem aspectos em comum. E, ao contrário do pensamento teórico de décadas atrás, esta corrente teórica não está interessada em discutir somente a metodologia do treino, como um conjunto de meios e métodos de treinamento, períodos e fases de uma temporada, ou ciclos e divisões dos exercícios em gerais ou específicos. Essa abordagem ela é um pouco mais ampla, ela tem se aprofundado e tem discutido sobre o jogo como uma base metodológica que centra o ensino na figura de quem aprende, na figura do aluno. Nesse sentido, o papel do professor não é somente o de transmitir conhecimento, mas sim o de criar um ambiente social, que seria um ambiente de interação, de convívio, de exploração, de descoberta e de criação do próprio conhecimento por parte do professor e também por parte do aluno. Essas correntes teóricas, elas parecem vir dos mesmos paradigmas teóricos, que seria a teoria ecológica, a teoria dos sistemas dinâmicos e a teoria da complexidade. E ela se ramifica em diferentes metodologias de ensino, como a pedagogia não linear e a pedagogia do jogo. E a partir dessas metodologias, elas se ramificam mais ainda em diferentes abordagens de ensino, como a aprendizagem diferencial, os jogos reduzidos e condicionados, a periodização de jogo, a periodização tática, o Teaching Games for Understanding, a Constraint-Led Approach, entre outras abordagens de ensino. Esse seria a base teórica para esse modelo de ensino do jogo. A partir disso, na praxis, o treinador adequa os seus métodos, sua didática, o seu conhecimento para transformar o ambiente de ensino em um lugar mais proveitoso para o aprendizado. É importante salientar também que o treinador ele constrói sua pedagogia ao longo da sua carreira. Na fase inicial, muito voltado a como ele foi ensinado. Numa fase intermediária, ele começa a desenvolver o próprio estilo e uma própria linha de pensamento, de acordo com suas concepções teóricas, e ele vai sempre se modificando e vai sempre utilizando diferentes abordagens de ensino para transferir isso para tarefas de treino em diferentes partes desse treinamento e ao longo desse processo. Já deu para perceber que, embora as tarefas de treino sejam de fundamental importância no ensino, elas são apenas uma parte de toda a pedagogia do jogo, Então, eu acho que se você quer melhorar o seu entendimento sobre as tarefas de treino, é fundamental estudar o jogo. E quanto mais a gente entende o jogo, mais a gente desenvolve a percepção sobre os eventos que acontecem nele. E a gente consegue melhor assim se extrair e derivar do jogo as tarefas de treino que a gente usa para treinar a nossa equipe. Observe esse desenho feito nessa figura e pense sobre o que ela está tentando mostrar.
Lembre dessa figura e reflita sobre ela, pois o intuito dessa aula é que você entenda melhor esses desenhos, porque esses desenhos são os elementos basilares da construção da tarefa de treino. Então percebam as diferentes cores. Primeiro, um tracejado em branco, depois a área em vermelho, em azul e por fim a área maior em amarelo. A gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes a gente precisa entender também que outros elementos podem ajudar o treinador a criar uma tarefa de treino, como os momentos do jogo. A gente pode começar a dividir esses momentos em momentos com posse de bola e sem posse de bola. E a gente ainda pode ramificar esses momentos em mais dois momentos. O momento que a equipe está com a posse de bola de maneira organizada e o momento em que a equipe acaba de recuperar essa posse de bola e precisa se organizar novamente. E no momento defensivo a mesma coisa. É um momento onde a equipe está postada e organizada para defender e o momento onde a equipe acaba de perder a posse de bola e precisa se reorganizar. Existe também um quinto momento do jogo, são as bolas paradas, que são os momentos de tiro de meta, lateral, faltas ou escanteios. Outra referência para a gente entender as tarefas de treino é basear nos princípios operacionais, que é o que a equipe deve fazer, mais uma vez, em situação com posse de bola, deve manter essa posse, deve progredir no campo ou deve finalizar. E sem posse de bola, deve pressionar e recuperar essa bola, deve impedir a progressão do adversário ou proteger o gol do ataque do adversário. Então, essas tarefas de treino são baseadas no processo de perceber o jogo, extrair dele as informações a serem usadas, no qual o treinador tem que escolher os momentos do jogo, as zonas do campo onde ele quer desenvolver alguma atividade, ele deve escolher os princípios ou comportamentos guiados que os jogadores devem entender para cumprir a tarefa e daí então derivar suas observações de situações simuladoras preferenciais. O que a gente quer, na verdade, é compreender o jogo e depois transformar esse jogo em situações de treino. Há mais de 30 anos que esse conceito já tem sido desenvolvido por esse senhor aí da foto, que é um importante metodólogo do treino, o senhor Paco Seirulo, e também por outros especialistas nessa área de metodologia do treino espalhados pelo mundo. Portanto, a partir do jogo, as tarefas de treino podem ser derivadas. E esse é o primeiro conceito basilar dessa nossa aula. Nosso segundo tópico está relacionado ao entendimento do jogo como um sistema complexo e como que a teoria de sistemas complexos pode ser aplicada ao futebol. Você deve ter percebido que o jogo não é uma atividade simples de se entender quanto parece. Quando passamos para o outro lado de ter que estudá-lo, pesquisá-lo, ensiná-lo, percebemos que é uma atividade bem complexa. Veja esse vídeo a seguir para compreender os sistemas complexos a partir de diferentes seres vivos. Depois voltamos à discussão sobre o futebol. Vocês compreenderam o vídeo e conseguiram detectar algum tipo de comportamento coletivo? Por exemplo, mover-se na mesma direção dos seus companheiros, permanecer junto dos seus companheiros, evitar ocupar o mesmo espaço em função de seus companheiros e estabelecer sinergias,
com seus companheiros, que significa cooperar. Dê uma olhada nesse segundo vídeo e percebam como que isso também acontece no jogo de futebol. Perceberam que os mesmos comportamentos que nós observamos no vídeo de diferentes seres vivos também é um comportamento parecido a um jogo de futebol? Por isso que conseguimos destacar o jogo de futebol também como um sistema complexo, que depende da interação dos seus elementos e que assim conformam um comportamento coletivo. Agora observe com um olhar mais profundo ainda sobre algumas denominações do jogo de futebol. Você conseguiu interpretar o jogo agora como um sistema complexo? E conseguiram ainda expandir o olhar de vocês, percebendo que dentro do jogo de futebol existem vários subsistemas? Esses subsistemas, como estão sendo destacados aí na figura, eles são base para a gente transformar o que acontece no jogo em tarefas de treino. E é claro que a atividade de um jogador que está dentro desse centro de jogo, ou seja, mais próximo da bola, é diferente da atividade dos jogadores que estão nas zonas em azul e em amarelo. E a partir desses conceitos a gente consegue transferir algumas situações, simular elas no treino e treinar a nossa equipe para conseguir sempre vantagem e conseguir benefício em situações reais de jogo. Por isso, o jogo sendo considerado também um sistema complexo, pode ser percebido à luz desses paradigmas que a gente acabou de estudar. Essas mudanças recentes na maneira da ciência do esporte, de observar o jogo de futebol, deu início a um marco teórico que nos permitiu uma mudança de paradigma e, consequentemente, uma mudança de visão de mundo. É claro que, se tratando do nosso tema em questão, nos faz mudar somente a visão do jogo e perceber agora que esses sistemas dentro do jogo não são assim tão difíceis de entender, embora sejam complexos. Talvez não seja novidade para você, ou talvez você já saiba do que estou falando, mas nunca tinha visto isso de uma maneira organizada, sistematizada e didática. Observe atentamente essa figura, que a gente vai usar elas para transferir esse conceito das zonas destacadas para as tarefas de treino. Depois de entender de onde podem sair essas tarefas de treino e conhecer um pouco mais sobre o jogo de futebol, eu vou comentar sobre a lógica interna das tarefas de treino. O jogo, esse sistema complexo e dinâmico, ele possui alguns elementos constantes. Qualquer atividade de treino vai ter algumas constantes que podem distinguir em constantes estruturais e funcionais, como você pode ver nessa figura. As estruturais são todas voltadas à organização e à disposição do espaço, a relação numérica de jogadores entre as equipes, o número e o tamanho das balizas ou dos alvos a serem atingidos. As constantes funcionais, elas estão relacionadas ao papel que o jogador deve cumprir dentro de um conjunto de princípios táticos, que nada mais são do que os comportamentos de jogo. Um terceiro elemento do jogo são as regras, e essas regras elas podem ser utilizadas tanto como uma condicionante estrutural, por exemplo, de uma modificação do espaço,
onde a gente pode colocar um espaço proibido de entrar, ou um espaço regulamentado, ou um espaço condicionado, por exemplo, quanto a regra pode ser uma constante funcional, que influencia alguns comportamentos na gestualidade técnica e, portanto, na tomada de decisão. Como, por exemplo, colocar uma situação onde os jogadores podem dar apenas 3 toques na bola, ou uma situação onde que vale mais se a finalização for de primeira ou for com a perna não dominante, e por aí vai. Então lembre-se dessas constantes do jogo e saiba que manipulando essas variáveis é que a gente consegue de forma intencional criar aquelas situações simuladoras preferenciais, e assim conseguimos ensinar, ou melhor, o treinador ele consegue elaborar uma tarefa de treino no jogo, onde o jogo possa ser a fonte de informação para os jogadores aprenderem. Nessa perspectiva da pedagogia não linear, que ensina a jogar é o jogo, e o treinador ele não tem, por assim dizer, o papel de transferir conhecimento acerca do jogo, mas sim criar um ambiente de aprendizagem favorável ao ensino através da descoberta, da exploração, da adaptação, da acomodação e depois da compreensão do que foi repetido várias vezes pelo jogador. Bom, existem algumas etapas que o treinador tem para elaborar uma tarefa de treino. Depois daquilo que a gente viu de saber qual momento do jogo ele quer trabalhar, ele cria alguns objetivos, depois ele manipula as condicionantes do jogo através do que a gente chama de fontes de informação. Então, por exemplo, se eu quero que minha equipe ataque em amplitude, no exemplo da figura a seguir, o treinador escolheu por colocar 3 alvos em diferentes corredores dentro do campo, ou seja, os jogadores que estão atacando, eles vão poder pontuar em diferentes zonas do campo e, consequentemente, eles vão buscar essas informações dentro do jogo e assim vão conseguir trabalhar de forma indutiva os comportamentos que o treinador queria. Nesse sentido, o papel do treinador é ter ideias, é observar e analisar o jogo e criar tarefas de treino através de um processo de representação de situações de jogo e transformar essas tarefas em tarefas cada vez mais significativas. Significativas quer dizer que elas estão adaptadas ao nível dos jogadores, quer dizer que elas estão simulando uma situação onde os jogadores têm um certo desafio, ou seja, a tarefa não é nem tão fácil nem tão difícil, e que o jogador consiga transferir essas tarefas para alguma situação de jogo formal, onde ele tenha que decidir já dentro de uma participação mais dentro de um jogo, de uma partida de futebol. Bom, chegamos no nosso quarto tópico, que são os tipos de jogos e a manipulação das condicionantes. Você lembra dessa figura que introduzi no começo dessa aula? Para facilitar sua compreensão, eu vou resumir alguns tipos de jogos que podem ser utilizados com referência a essa ideia que discutimos. Então, mais especificamente, observe o que está sendo tracejado ali em branco. São situações individuais. Uma situação que eu destaquei foi de 1 contra 1. Então, nisso, a gente pode derivar dentro do nosso treino um tipo de tarefa de treino para as habilidades individuais, que não necessariamente precisa ser 1 contra 1. Pode ser 1 contra 2, 2 contra 1, até 3 contra 1, 3 contra 2, onde num tempo muito curto vão ser solicitados muitas vezes que o jogador ele realize, execute suas habilidades individuais, seja com bola ou sem a bola, no momento de marcação. Nessa segunda área destacada em vermelho, é a área onde nós chamamos de centro de jogo, ou microjogo. Então o treinador pode utilizar tarefas com configuração de espaço e número de jogadores parecida com a da figura. Por exemplo, uma situação até 4 contra 4, num espaço relativamente curto. Ou essas tarefas podem ser também os rondos ou bobinhos que a gente tanto conhece, em situações de 4 contra 2, de 5 contra 3, de 4 contra 1, 3 contra 1 e assim por diante. Nessa área em azul já são simuladas situações do mesosistema ou do mesojogo, ou seja, são situações que envolvem o maior número de jogadores
e um maior espaço. São situações, por exemplo, até uma configuração de 5 contra 5 até 7 contra 7 jogadores. E na área em amarelo são destacados todos os jogadores da equipe. Pode ser simuladas também numa situação de 8 contra 8 até o 11 contra 11. Um resumo da elaboração de tarefas de treino dentro dessa perspectiva, a gente pode dividir os jogos em 4 tipos. Os jogos para habilidades corporais específicas, os jogos que trabalham um microjogo, os jogos que trabalham um mesojogo e o macrojogo. Já são situações que envolvem maior número de jogadores e o espaço disponível para jogar, mais próximos ao jogo formal. Nesse momento vocês podem pausar esse vídeo e perceber um pouco melhor as características de cada tarefa ao ler a descrição de cada uma. Bom, chegamos ao final desta aula. Gostaria de apresentar para vocês mais algumas considerações acerca do papel do treinador dentro do ambiente de aprendizagem e depois vamos discutir e concluir todos os aspectos abordados dentro dessa aula. Em resumo, o treinador ele deve se encarar como o intermediador da relação entre 3 aspectos: o jogador, a tarefa e o ambiente. Portanto, ele é fundamental na gestão do contexto de todo o ambiente de aprendizagem. Ele interage com a tarefa de treino que ele constrói, ele interage com o jogador e ele interage com o ambiente que ele cria, através dos seus relacionamentos, através dos relacionamentos que os atletas exercem uns com os outros e todo o ambiente que envolve, como os pais, ou o clube, a escolinha e por aí vai. Em resumo, reflita um pouco sobre o que aprendeu, o que viu de diferente, o que viu de novo e o que reforçou algumas ideias que já tinha sobre a elaboração das tarefas de treino no futebol. Lembre bastante dessas ideias, que as tarefas de treino elas devem ser derivadas do jogo de futebol, que a teoria dos sistemas complexos ajudam a perceber o jogo, a manipulação intencional das condicionantes deve configurar as tarefas de treino representativas do jogo, e a intervenção didática do treinador é um fator essencial para o ensino. É claro que os estudos não param por aqui, e eu nem esgotei todas as informações sobre esse tema, mas eu espero, mais do que transmitir conhecimentos, que eu possa ter aumentado a curiosidade e atenção a esses aspectos do treino, tão fundamentais para ser um professor ou um treinador de futebol. Agradeço a sua participação e espero encontrá-lo numa próxima oportunidade.